Boa noite, pupilos. Eu prometi que faria um vídeo pra vocês, né? Então vamos lá. Aula Dev CD Aprendendo na Prática. Eu vou abrir aqui. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem nossa aplicaçãozinha que é de estudos bíblicos. O que a gente vai colocar? Mateus, botar João. O verbo se fez carne, é o resumo. Carne, somos salvos pela graça, e assim vai. Adicionar resumo, ele adicionou aqui embaixo. Perfeito. Para isso aqui acontecer, o que acontece? Eu criei esse arquivo aqui, tá no GitHub, github.com. Ele vai estar aqui aprendendo na prática. Pronto, aprendendo na prática. Vocês vão vir aqui e na verdade vocês vão instalar o GitHub Desktop, né? GitHub Desktop. Qualquer coisa vocês falam com a Evelyn, que a Evelyn sabe como baixa e como instala. Outra coisa que vocês vão precisar é do Git Desktop, que vai ser não achei, mas ele vai dizer que precisa. Enfim, fazendo isso, vocês vão clicar aqui em fork, que é para levar esse mesmo projeto para vocês também. No caso aqui tem Aleph Gomes, vai ficar o nome de vocês e aprendendo na prática. E aí vocês vão baixar esse projeto que vocês fizeram fork. E aí eu posso ajudar vocês. Quando vocês forem fazer, vocês avisam que eu tento ajudar. Feito isso, baixou. Vocês vão abrir. Vocês vão aqui em Files. Aí vão procurar o projetozinho que vocês baixaram. Dentro dele, dentro aqui de estudos bíblicos básicos, tem um index.html. Dando 2 cliques já vai abrir ele. Beleza. O que acontece aqui? O que é que está sendo feito? Eu espero que vocês leiam esse readme, certo? E aí eu já vou explicar o index.html. Todo site ele vai ter o HTML. O HTML é a estrutura do nosso site. Estudos bíblicos. Esses estudos bíblicos tá bem aqui, ó. H1 estudos bíblicos. Isso aqui são informações do nosso site. E aqui é o conteúdo, onde tem body aqui, é o conteúdo de fato do nosso site. A gente tem um H1, que é só essa informação. A gente tem um formulário, que é para a gente receber dados do cliente, que são esses campos, e esse botão adicionar resumo. E também temos o L, que é para fazer uma lista de resumos, que seria isso aqui. Podem ter vários. Deixa eu ver, Mateus 2,14, testando. Pronto, são vários. Beleza? E esse script addresume.js, que é um JavaScript. O CSS vai cuidar da parte bonitinha do site. Eu vou tirar ele aqui e vou dar um F5. Tá vendo o jeito que ficou? Pronto. Ele ficou todo desconfigurado. O layout ficou feio.
voltei ele, voltou ao normal. Eu tô dando F5, tá? Se eu tiro ele aqui, que é o script, adicionar resumo, quando eu dou um F5, não mudou nada. Mas se eu digito e tento escrever, quando eu clicar em adicionar resumo, ele quebrou, ele não está adicionando aqui do jeito que ele adicionava antes. Então, esse adicionar resumo vai configurar algumas... Vai configurar a funcionalidade aqui. Quando a gente clicar, ele vai adicionar os dados. Aí, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem um formulário. Quando a gente quer receber alguma coisa do usuário, a gente vai usar input ou text area. Pode receber, pode ter outros tipos também, eu acho. Mas no geral é isso aqui, input text area. Esse input, ele é do tipo texto, pode ser de diversos outros, pode ser um arquivo, pode ser uma cor, pode ser um número, mas vamos deixar por enquanto o text. O ID é como se fosse é a chave de referência daquele campo. É através desse ID aqui que eu vou pegar os dados e trabalhar tanto no CSS quanto no JavaScript. CSS para adicionar uma estilização, JavaScript para a gente adicionar alguma funcionalidade, né? Placeholder é essa referência aqui, ó, que está escrito. Quando eu clico, ela ainda está lá, mas quando eu começo a escrever, ela some. Esse é o placeholder. E required é porque ele é obrigatório. Se eu clico, aí ele vai dizer, ó, please fill out this field. O text area é a mesma coisa, só que ele já é implícito que ele é do tipo texto. Só que diferente do input texto, ele é um campo que pode aumentar, pode ter vários dados e tal, tá vendo? Aí é a mesma coisa, ele tem um ID, que é o resumo, chamei aqui de resumo, o placeholder, ele também é obrigatório. E o botão, que ele é do tipo submit, que é para ele enviar o formulário. Esse tipo submit pode ser outro também, pode ser button, mas dentro de formulário, normalmente a gente vai usar submit, tá bom? E aqui é o L, que vai ser a lista de resumos. É como se ele fosse criar aqui um LI, que vai fazer isso aqui. Pronto. Eu criei um LI, que tem um H3, LI é list item, é um item de uma lista, que aí tem o L, que é uma lista, e aí tem o LI, que é uma lista de itens, list item, né? E aí ele tem esse H3, que é a referência 1, e o P, que é o parágrafo que vocês vão escrever, que é o resumo. Vou apagar porque esse aqui vai ser criado dinamicamente no JavaScript. No JavaScript, a gente vai abrir aqui. E aí aqui eu vou partir no meio. Eu espero que assim fique bom. Pronto. Aqui eu estou pegando o JavaScript, ele está sendo chamado aqui. Então automaticamente todo código que tiver aqui, ele vai ser executado. Por exemplo, hoje, se eu vou lá, aqui em inspecionar, e eu vou aqui em console. Percebo que se eu der um F5, não faz nada. Não. Mas à medida aqui que eu vi aqui, ó, console.log, estudos bíblicos, se eu der um F5, ele mostrou aqui, ó, estudos bíblicos.
estudos bíblicos. Isso acontece porque o JavaScript está sendo executado automaticamente. Aqui nesse arquivo, o que eu estou fazendo? Estou pegando o documento. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu também posso escrever document. Tá vendo que ele pré-selecionou isso aqui, ó? Document. Ele já pré-seleciona. Document quer dizer que é todo o meu site ali, toda a aplicação que ele tá vendo. Nele eu vou procurar este cara. Vou colocar aqui document.get element by id. Eu vou passar um id. Qual é o id que eu tenho aqui do meu formulário? É o resumo form. Resumo form. Pronto. Aqui eu peguei, ó, só o formulário. Tá vendo? Há um input, aquele de referência, o de resumo e o botão de submit. Certo? Nesse cara aqui, nesse resumo form aqui, nesse formulário, eu vou adicionar um evento. Vou escutar um evento. Se o usuário clicar aqui, ele envia ele cria um evento chamado submit, que é esse type submit. Ele vai criar um evento submit e aí eu vou escutar esse evento. Aqui eu estou dizendo, olha, por padrão ele manda os dados que ele pegou do formulário para um servidor. Eu não quero que ele faça isso, então eu vou colocar event.prevent default. É para ele prevenir o comportamento padrão. Aqui, lembra que no C a gente declara as variáveis. Aí a gente informa qual é o tipo delas. Em JavaScript não precisa. E eu posso só vir aqui e colocar, como ele não vai mudar, no momento que eu clico aqui ele não vai mudar, ele pode ser chamado de constante. Mas se for algo que vai ficar mudando, posso botar aqui um let, um var, que são variáveis. Até mesmo remover, deixar assim. Mas por enquanto eu vou deixar constante. Aqui é o nome da variável. Estou declarando uma variável chamada referência. E o que vai ser essa referência? Vai ser o valor do meu input de referência. Ó, o ID aqui eu estou pegando lá dentro de document. Eu vou pegar um elemento com o ID referência. Então vou botar aqui document.get element by ID referência. Se eu passar o mouse em cima, opa, perceba que ele muda de cor. Viu? Então, aqui eu estou pegando o valor dele. Então, vou pegar o valor. Velho. O valor dele é nulo. Se eu mudo aqui, ó, alguma coisa, e pegar o valor dele, veio aquele alguma coisa que foi digitado. O resumo é a mesma coisa. Aqui é o nome da variável. E aqui é de onde eu estou pegando o valor, que seria de um elemento cujo ID é o resumo. Esse ID aqui é o mesmo desse, certo? Aqui eu estou criando um LI. Lembra que eu criei aqui? Pronto. Lembra que eu tinha isso. Só que no JavaScript eu não posso botar o HTML assim direto. Vou fazer o que? Document, create element. Aí eu digo qual é o elemento. Pode ser que nesse caso é um LI. Aí ele já vai criar sozinho. Vou até mostrar aqui para vocês. Console.log list item. E aqui eu vou comentar tudo. Pronto. Quando eu clicar, ó, ele mostrou uma tag HTML, LI.
certo? Se eu fizer isso aqui, mais uma vez, deixa eu ver, pronto. Aqui eu estou dizendo create an element H3 e o conteúdo desse H3, que é o text content, vai ser o valor da minha referência que eu peguei lá aqui em cima. Então vamos dar um console.log o title. Se eu fizer isso, ele vai fazer, ó. Ele mostrou o H3 que ele criou e o LI. O H3 ainda está fora do LI nesse caso. Da mesma forma é a description. Vamos description. Pronto. Eu vou ter o H3 e a descrição, que é o resumo aqui. Beleza. Só que agora eu preciso colocar esse H3, esse P dentro do LI. Como é que eu vou fazer? Tem esse aqui, ó, list item append shield. Vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos mostrar o list item bem aqui. Pronto. E você vê que o LI agora tem o H3 na frente. Vamos ver. Pronto. Agora ele tem o L3 na frente. Show. O H3, quer dizer, dentro. Só que não é só o H3 que eu quero. Quero também colocar a descrição. Então eu vou lá. O LI criou. Aí aqui eu estou adicionando o título primeiro, depois a descrição e estou mostrando tudo. Beleza. Como que eu nesse momento, deixa eu apagar esse L1 aqui. Nesse momento, quando eu clico em adicionar resumo, ele não faz nada. Por quê? Tá comentado aqui. Vou descomentar. Document get element by ID resumos. Esse resumos é o que? É o ID daqui. Se eu mudar isso aqui, resumos S maiúsculo, vai ser resumos com S maiúsculo, certo? Pronto, só para deixar igual. Quando eu faço isso, quando eu clicar em add resumo, ele vai adicionar aqui. Montou todo o list item com o título, com a descrição e adicionou. Aqui ele deixou ainda o ICDF, só que eu quero limpar. Então eu vou aqui, ó. Aqui eu vou pegar aquele mesmo elemento com aquele ID, referência e o de resumo e vou dizer para ele que o valor dele é vazio. O valor dele é vazio. Então pronto. Deixa eu só. Então agora vamos dar um F5. Teste. Pronto. Ele limpou aqui e adicionou os dados aqui. Certo? Eu acho que é isso. Agora eu peço que vocês leiam o documento. O documento que está bem aqui. Esse documento. Tentem ver, entender cada coisinha. O que é o H3? Não sei. H3 HTML. Aí você vai vir aqui, ó. Que é o H3. Tem 5 tipos diferentes de cabeçalho no HTML.
Aí vai ter o H1, H2, H3. Tá, aqui não tá me dizendo nada. Como é que eu posso ver? Teste você mesmo. Olha aí, o H1 é bem maior, H2 é menor, H3 e assim vai. Eu não sei sobre o form. Você vai vir aqui, form, vai ter uma action, que no nosso caso não tem, não precisa, aqui é action e método. Tem uma label, já pesquisa o que é label, já pesquisa o que é input, que no nosso caso a gente não está usando label, só o input mesmo. E é isso. Esse submit pode ser tanto input mesmo quanto button, tá? Beleza, não entendi o que é isso aqui. Doc, get element by id. JavaScript, get element by id. Pesquisou W3 School. W3 School. Aí você vai ver aqui, ó, get element by id. Pega um elemento com um ID específico. Esse ID específico foi declarado lá no HTML. Aí a gente pode pegar ele, pode alterar o estilo dele, pode fazer o que quiser. Vamos ver aqui. Ó, aqui ele tem o ID demo. Aí o script dele pega aquele elemento, pega pelo ID e altera o estilo, a cor dele para red. Se eu quiser botar blue, run. Se eu mudar isso aqui, ó, já não funciona. O que eu tenho que fazer? Alterar aqui da mesma forma, certo? E é isso, pessoal. Aí vocês, qualquer coisa podem me perguntar. E é isso. A gente se vê no grupo.